Viva, está na companhia do Biosfera. Hoje vai perceber como cada um de nós é um condómino da Terra. Partilhamos todos a mesma casa, mas só alguns moradores é que cuidam dela. No entanto, os benefícios dessa manutenção chegam a todo o planeta. É esta a realidade de injustiça em que vivemos e que o projeto Condomínio da Terra quer alterar. É um modelo socioeconómico revolucionário que propõe que cada condómino analise o que fez de bem e de mal para o planeta e contribua para um fundo global segundo essa pegada ecológica. Venha conhecer este sistema complexo, mas incontornável. Como poderemos tornar a vivência no planeta mais justa e sustentável para todos? Esta é uma das questões que colocamos aos nossos convidados. Entre eles estão Paulo Magalhães, autor do projeto Condomínio da Terra, e Robert Constanza, o primeiro cientista a colocar um valor em todos os ecossistemas. A Estrela do Mar é a convidada do bilhete de identidade esta semana, pertence à família dos equinodermos e, como curiosidade, podemos dizer que não tem cérebro, mas tem boca. Durante um ano, várias regiões vão testar a pegada ecológica e perceberem se têm um saldo credor ou devedor face à totalidade do país. Aceito um convite para viajar no tempo no Museu de História Natural. Recuamos 13.700 milhões de anos pela mão de Charles Darwin e ainda as notícias da semana, as escolhas do Bionet e a análise da qualidade ambiental das cidades. Eis alguns dos motivos para passar a próxima hora na companhia mais verde da televisão portuguesa, o Biosfera. O conceito que lhe vamos apresentar agora vai ajudá-lo a perceber o fracasso da Cimeira de Copenhaga. Em dezembro, inúmeros países em desenvolvimento recusaram-se a assinar um acordo que classificavam de neocolonialista. Viam-se obrigados a cumprir regras que outras nações não cumpriram no passado. Mas nunca ninguém trouxe para cima da mesa os benefícios ecológicos que cada um desses países produz para o planeta. Essa contabilidade é um dos pilares do Condomínio da Terra. O planeta é a nossa casa, um lar uno e indivisível que os seres humanos retalharam em fronteiras administrativas. Mas a natureza tem-nos feito perceber que essas barreiras de nada valem perante furacões ou marés negras. Nenhum de nós vive numa moradia isolada. Todos temos um apartamento neste imenso prédio que é a Terra e, tal como num condomínio normal, cabe-nos o dever de respeitar o espaço dos vizinhos e de contribuir para o bom estado das partes comuns. Mas não há nenhuma lei mundial que obrigue os atuais habitantes da Terra a fazer isso. Ora, se todos dependemos uns dos outros, há que criar um sistema socioeconómico que se adequa a esta realidade, um modelo como o Condomínio da Terra. Por um lado, temos que tratar das partes comuns do prédio. E, em segundo lugar, temos de habitar aquele território, aquele espaço que é nosso, que é que chamamos casa, com prudência e com cuidado suficiente para não incomodarmos aqueles que são nossos vizinhos. Porque toda a gente sabe que não é possível ter a música muito alta, desejavelmente durante todo o dia, mas a partir das 22 horas então é mesmo proibido, não é? Portanto, temos que ter uma atitude muito consciente acerca das repercussões da nossa forma de habitar a Terra. Este conceito é uma ideia do ex-advogado Paulo Magalhães e, curiosamente, surgiu por causa destas janelas. Eu vivia aqui neste condomínio e houve uma reunião de condóminos, à qual eu faltei, em que decidiu fazer obras gerais no prédio. Eu, quando recebo a conta, vinha precisamente, foi na altura do Prestige, vinha ainda do sítio onde nós estávamos a cuidar das aves. Chego a casa, tinha uma conta para pagar do condomínio, brutal, e foi logo ver o que é que afinal se ia fazer no prédio para ser uma conta tão elevada. Paulo Magalhães rapidamente percebeu que também o planeta precisava de uma gestão global das partes comuns. Falamos da atmosfera e da hidrosfera, mas o condomínio também considera bem comum os serviços prestados pela biodiversidade. No atual direito internacional, só algumas partes do nosso planeta é que são partes comuns neste sentido que nós queremos referir aqui no Condomínio da Terra.
concretamente a área, a chamada área, a Antártida, são partes comuns atualmente já do planeta, que só podem ser utilizadas em benefício da humanidade, que não são apropriadas individualmente por nenhum Estado e devem ser utilizadas no interesse de todos e em benefício de todos. É isso que se pretende em relação a outras partes que atualmente têm um regime um bocadinho diferente, ao próprio alto mar, por exemplo, aos próprios recursos hídricos, porque não podemos olhar para um rio, temos que olhar para toda uma bacia hidrográfica e para todo um sistema hidrológico. Portanto, é isso que nós queremos, no fundo, é alertar as pessoas para que os recursos do planeta são globais e, portanto, as partes têm que ser partes comuns e olhadas como tal. A atmosfera, por exemplo, uma parte fundamental da hidrosfera e dos serviços ecológicos que estão associados são também comuns. Não é por acaso que nós estamos a negociar em matéria da atmosfera, temos uma Convenção Internacional para a Proteção do Ozono Atmosférico, enfim, a chamada camada de ozono, na estratosfera. Temos, no fundo, também um esforço muito grande para encontrarmos um novo regime internacional que proteja a atmosfera e o planeta das alterações climáticas. E é preciso uma atitude diferente, uma atitude de consideração dos espaços comuns como espaços de todos, como espaços que temos que apropriar no sentido da proteção e da defesa, e não como lugares que não pertencem a ninguém e que podem ser transformados em lixeiras, que podem ser transformados em lugares de dumping, não é? Vivemos uma realidade em que o que é público é de todos e ao mesmo tempo de ninguém, porque não há responsabilidades de gestão atribuídas e assim se justificam números como estes. Quase 2/3 de todos os serviços ambientais estão degradados ou em exploração insustentável e, segundo a WWF, em 2008, a pegada ecológica global excedia a capacidade de regeneração da Terra em 30%. Eu penso que o que está a acontecer hoje em dia, e não acontecia há 40 anos, é que estamos a assistir a um fenómeno, digamos assim, de erosão interna do sistema. Mais do que o mau estado de uma parte do sistema Terra, seja a atmosfera, seja a hidrosfera, seja a terra arável, a biodiversidade, o que nós estamos neste momento a enfrentar e a conhecer é justamente a ideia de que a articulação das partes, o todo, não é? O sistema conjunto que estes subsistemas formam, começa um bocadinho a agitar-se, um bocadinho a abrir fissuras. Não é? Um sintoma disso é justamente as alterações climáticas. Porque se repararmos com atenção, as alterações climáticas estão sediadas na atmosfera, é aí que a coisa começa, aí, sem dúvida. Mas depois elas irradiam para todo o ecossistema Terra. Não é? Elas afetam a hidrosfera. Sabemos o que está a acontecer ao gelo do Ártico, que está a desaparecer no verão. Sabemos que há uma temperatura que está a aumentar nos oceanos ao longo da coluna d'água. Já não é só na superfície, já começa a entrar mais profundo, não é? Sabemos que as alterações climáticas provocam depois alterações na própria distribuição da biodiversidade. Há espécies que começam a mudar de habitat. Não é? Começa a haver intrusão, começa a haver invasão, começa a haver migração, como acontece com as pessoas também, não é? Visto que as alterações climáticas tornam algumas zonas do planeta inabitáveis ou dificilmente habitáveis para populações muito numerosas, não é? E, portanto, há aqui uma tendência para a deslocação demográfica. E, portanto, o que são as alterações climáticas? Não é um problema, não é uma questão de um subsistema, é uma questão do sistema Terra, não é? O aquecimento global torna claro pela primeira vez que aquilo que cada um de nós faz tem impacto em todos os outros. Se os Estados Unidos não acordarem para este problema, não vamos conseguir resolver as alterações climáticas. E o mesmo se pode dizer da China ou da Índia. Pela primeira vez percebeu-se que o que se passa na China tem efeito direto em Portugal, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar. Ainda assim, todos os acordos internacionais relativos às alterações climáticas têm ficado muito aquém do desejado. Como pretende então, com o domínio da Terra, convencer toda a população a aliar-se a uma gestão global do planeta? Há que incluir aqui aquilo que cada um faz de positivo para o comum, que não está ainda incluído. Nós estamos a discutir quanto é que menos cada um vai usar menos os bens comuns, não é? Reduzir as suas emissões. Agora, aqueles que fazem só o positivo, que têm florestas, que têm ecossistemas, que prestam serviços globais, não estão metidos nas contas. Aquilo que se vê quando se estuda o valor dos serviços prestados pelas diferentes partes comuns do planeta é que esse valor está, muitas vezes, nos estados mais pobres. Há uma coincidência entre os recursos, por exemplo, florestais,
e países que são países em vias de desenvolvimento, países com um PIB baixíssimo. No entanto, a utilização desses recursos florestais, o consumo da madeira, por exemplo, é feito sobretudo nos países mais desenvolvidos, nos países mais ricos. O caso da Vinca rósea de Madagascar é paradigmático. Nos anos 60, a farmacêutica Eli Lilly descobriu que substâncias desta planta eram benéficas no tratamento da leucemia. A venda dos medicamentos que se fizeram a partir dela valem 100 milhões de euros. Madagascar nunca viu um cêntimo desse dinheiro. O ideal seria que cada Estado pudesse ter uma palavra a dizer em nome da sua população, portanto, proporcionalmente à população do Estado, mas também em nome das gerações futuras, sobre a utilização dos recursos do planeta, que deve ser uma utilização equitativa dentro do possível. Mas imagino que a curto prazo seja muito difícil alterar essas regras. Para já vigora a regra de um Estado, um voto, portanto parece-me que poderá ser difícil, a curto prazo, evitar as negociações políticas que infelizmente têm bloqueado muito o avanço da proteção ambiental, por exemplo, ao nível do clima, não é? O ideal seria haver um levantamento relativamente às funções que são desempenhadas pelos diferentes recursos do planeta, e à localização dessas funções em determinadas regiões do globo. E depois a representatividade das populações que aí residam deveria ser proporcional também à importância dessas funções. E não proporcional, por exemplo, ao valor de mercado desses produtos ou desses serviços, porque podem até não ter um valor de mercado. Nenhum país pode dizer: eu tenho aqui uma floresta muito importante que estou a beneficiar todos. Se vocês não me pagam, eu fecho esta floresta e ninguém beneficia dela. Nós não podemos fazer isso. Da mesma forma que também não podemos dizer: eu estou a poluir e para não chatear os meus vizinhos eu vou pôr aqui uma tampa e não vou chatear os meus vizinhos. Não podemos fazer isso. O problema que nós temos aqui, quando estamos a falar dos serviços ambientais, na maior parte dos casos, é que eles estão fora dos mercados. Portanto, há aquilo que nós em economia temos uma falha de mercado. A maior parte dos serviços ambientais não se transacionam nos mercados e, portanto, não têm um preço e os agentes económicos não tomam as suas decisões em função da escassez desses serviços porque não têm o preço a sinalizar. Aplicando este modelo, aqueles que tiverem um impacto maior no equilíbrio dos ecossistemas vão ter de contribuir mais para a sua manutenção e quem for mais zeloso dos bens ecológicos vai receber o que lhe é de direito. Operacionalizar este projeto é agora o grande desafio. O primeiro passo é saber quanto é que cada um tem de contribuir para manter a vida em equilíbrio e para isso é preciso atribuir um valor a serviços como a produção de oxigênio ou a reciclagem de materiais. Esse caminho já está a ser trilhado. Um mais recente estudo sobre o valor económico da biodiversidade revela que a perda dos serviços dos ecossistemas representa um prejuízo de mais de 2 mil milhões de euros. A gestão destes serviços exige a criação de novos organismos e de uma nova filosofia económica. O ambiente não é um produto que se transacione, mas sim um bem que é preciso manter. Em 1997, Robert Constanza atribuiu pela primeira vez um valor a todos os serviços ambientais. 33 trilhões de dólares foi o valor a que chegou, cerca de 2 vezes mais do que o produto global bruto. Hoje, com o avanço da degradação dos ecossistemas, essa fasquia já foi ultrapassada. E há duas grandes abordagens. Há uma abordagem que é nós quantificarmos o custo de provisão dos serviços. Tem muito a ver com o custo de manutenção do bom estado do ecossistema. Isso é um bocadinho de estar do lado da oferta, não é? Portanto, no fundo, quanto é que custa oferecer o serviço? E essa questão hoje em dia é relevante, não era no passado, hoje em dia é, porque de facto os ecossistemas estão-se a degradar, os serviços estão a desaparecer, portanto há escassez e, portanto, esta questão da sua oferta tornou-se uma questão económica. A biosfera é uma teia de sistemas ecológicos entrelaçados complexos. Para saber o seu verdadeiro valor, teríamos, in extremis, que os perder. Ora, esse é um cenário que ninguém quer tornar real. Em alternativa, os investigadores têm feito simulações. Segundo o estudo do economista Pavan Sukhdev, perpetuar as práticas de pesca atuais vai custar aos países 50 mil milhões de dólares por ano, mas se 20 a 30% da superfície do mar fosse considerada área protegida, as consequências da produtividade marinha adicional poder-se-iam avaliar entre 70 a 80 mil milhões de dólares anuais. Há já alguns países que têm feito isso com sucesso. O caso da Costa Rica, por exemplo, conseguiu travar a desflorestação de forma muito significativa recorrendo a esse tipo de mecanismos. Portanto, pagamentos aos proprietários
dos terrenos, não só produtores florestais, de modo a evitar que eles reconvertam os seus sistemas de produção para produções mais valiosas do ponto de vista do mercado. Não é? Não é que tenhamos que pagar pelos serviços, nós já estamos a receber um valor sem o pagar. E o que é preciso perceber é que se destruirmos os ecossistemas, então vamos ter que pagar. E isso vai custar-nos muito mais do que podemos suportar. Portanto, o ponto é, não destruir as funções de suporte à vida ou vamos ficar muito pior. Acho que é assim que os números devem ser interpretados. Quando os países do Norte, neste caso a Suécia, está a pagar no Brasil a manutenção de não sei quantos milhares de hectares de floresta amazónica, é porque ela percebeu que o clima que ela tem na Suécia não é tratado nem é regulado na Suécia. Portanto, isto não é altruísmo, não é dizer eu dou aos pobres X. Isto não é altruísmo, isto é fazer contas do que está em dívida. 3/4 da população vivem em países que são devedores ecológicos, ou seja, em que o consumo ultrapassou a capacidade de regeneração da terra. Muitos deles argumentaram que não têm o dinheiro necessário para saldar a dívida ambiental. Temos que substituir o produto interno bruto como indicador do desempenho económico, porque ele é muito falacioso. Não foi desenhado para ser um indicador do desempenho do bem-estar. É apenas um indicador da atividade económica de mercado. E muita dessa atividade representa mais um custo do que um benefício. A eliminação dos pesticidas do solo e os custos de reparação de danos provocados por inundações e contaminação são atividades que estão avaliadas no PIB alemão em 5.100 milhões de euros por ano. Também existe um movimento crescente para ir mais além da medida de PIB atual e fazê-lo incluir o capital natural e social e outras coisas que foram esquecidas e não deviam ter sido. Um exemplo é o Índice de Bem-Estar Económico Sustentável ou o Indicador de Progresso Genuíno, que não são indicadores perfeitos, mas ao menos incluem algumas medidas dos custos associados às atividades económicas, à perda de capital social e à distribuição de dinheiro. E essa medida mostra que, em alguns países, em vez de crescimento, há decrescimento. O bom funcionamento dos ecossistemas também nos vai permitir poupanças, não é? Em termos de tratamento da qualidade do ar ou das águas, que se nós tivermos os ecossistemas em bom estado, também há aqui uma série de custos que vão ser evitados, que nós já estamos a ter, porque não evitamos a degradação dos ecossistemas. Nós construímos uma ponte e toda a gente usa a ponte, mas não quer dizer que a deixemos deteriorar. Temos que cuidar dela de forma a que se possa continuar a receber esse serviço. Aquilo que se tem vindo a desenvolver também é uma grande panóplia de instrumentos de captura, podemos lhe chamar assim, de captura do valor. Portanto, isto já está a ser feito, seja por via dos impostos, por via fiscal, portanto, quando os agricultores que têm as suas propriedades nos sítios de rede de natura recebem os pagamentos por estarem, no fundo, a ter que ter práticas compatíveis com a conservação da biodiversidade, etc. Isso é pago por todos nós, contribuintes, portanto, indiretamente, todo o conjunto de impostos atuais, uma parte desses impostos é canalizada para esse objetivo. Obviamente que, eventualmente, poderá haver a criação de um imposto. Eu estava há pouco a dar o exemplo da Costa Rica, não é? Como é que arranjou dinheiro para pagar aos proprietários dos terrenos florestais para evitar que eles desflorestassem ou reconvertessem os seus terrenos em pastagens, em plantações de ananás e outras coisas do género muito mais rentáveis, criando uma ecotaxa sobre os combustíveis. A experiência mais recente de pagar pelos danos causados à natureza é o mercado de licenças de emissão de CO2. No entanto, a especulação tem condenado este sistema ao fracasso.
Acho que uma confusão que existe é que quando se começa a atribuir valor aos serviços, as pessoas imediatamente pensam que temos que transformá-los em produtos transacionáveis e que podemos criar um mercado convencional. Essa não é a abordagem correta, porque estamos a falar de bens públicos. Não podemos usar um mercado desses para gerir bens públicos. Estando nós a falar de uma governação global do planeta, dificilmente poderemos chegar a uma situação de proteção suficiente, digamos, sustentável das funções vitais do planeta pela simples alteração de leis. Porque quando falamos de leis, estamos a falar de uma gestão, de uma governação ao nível nacional. E aqui vai ter que ser algo supranacional. Portanto, não estamos a falar tanto de leis, mas mais de convenções internacionais. Um grupo de investigadores, encabeçado pelo zoólogo britânico Andrew Balmford, concluiu que, por cada euro que investimos na natureza, há um retorno de 100. Mas a quem imputar a maior fatia de investimento? Os condóminos devem ser os países, como sempre se pensou até hoje, ou há que esquecer mais uma vez as fronteiras? Acho que, à medida que avançamos, vamos precisar de mais cooperações internacionais, porque alguns destes problemas são internacionais, são globais, como as alterações climáticas. Para outro tipo de problemas, vamos precisar de cooperações mais regionais. Para, por exemplo, problemas como a água. Vamos ter de ajustar a escala das instituições à escala do problema e dos serviços que estamos a tentar gerir. Se estivermos a tratar, por exemplo, da gestão da água, da utilização da água, saber se há limites à utilização da água, se a utilização, turística da água deve prevalecer sobre a utilização agrícola, por exemplo. Isso deve ser decidido a nível de toda a bacia hidrográfica. Ora, se pensarmos na bacia hidrográfica de um Tejo, de um Guadiana, de um Minho, de um Douro, são rios internacionais e, portanto, tem que haver um sistema de liberação internacional em que estarão, neste caso concreto dos exemplos que eu lhe dei, Portugal e Espanha, não estarão outros Estados, porque são rios apenas relevantes para estes dois países. Portanto, tudo dependerá do problema concreto que estivermos a tratar. A última década registrou enormes avanços na compreensão do valor dos ecossistemas e de como estes são a base de toda a vida social e económica. Não é de estranhar que as palavras economia e ecologia tenham a mesma raiz, eco, que provém do grego oikos, que significa casa. Aos poucos, todos começam a perceber que o modelo vigente de predação da natureza vai acabar por caçar o próprio homem. Já ninguém tem dúvidas da necessidade de uma mudança. Se não, vejamos, acha que a BP e os Estados Unidos vão ser capazes de resolver sozinhos todos os impactos da mancha de petróleo no Golfo do México? Uma fatura será apresentada a todos os que usufruem deste condomínio global. A primeira experiência de aplicação dos princípios do condomínio da terra em Portugal começou há um mês. O projeto tem o nome de Ecosaldo e vai avaliar durante um ano o impacto ecológico de algumas regiões do país. O objetivo é a criação de um mercado de serviços. Quanto vale a paisagem da Serra da Estrela e os serviços que ela aporta à vida humana? A resposta vai ser dada pelo projeto Ecosaldo, que durante o próximo ano vai registar os benefícios e impactos ecológicos de 3 locais do país, entre eles este Parque Natural. Esta é a primeira operacionalização dos fundamentos do condomínio da terra. Um dos mais importantes objetivos é perceber que a percentagem dos serviços prestados pelos ecossistemas é usufruída no local e que a percentagem passa para as partes comuns. Para isso, vão calcular primeiro a pegada ecológica da zona e depois compará-la com a biocapacidade existente. Imaginemos um local cujas necessidades de consumo e deposição de resíduos se traduzem numa pegada de 50 mil hectares e que no mesmo território existem 70 mil de ecossistemas em bom estado. Isso quer dizer que o saldo desta zona é positivo em 20 mil hectares. Este valor corresponde aos serviços que beneficiam outras áreas. Como é um modelo novo, económico, tanto a nível local como global, existem alguns afinamentos que é necessário fazer, tanto a nível da valorização dos serviços ecológicos. Existem novos estudos que pretendem explorar de que forma é que os serviços ecológicos podem ser valorizados, assim como também perceber de que forma é que se consegue tirar um saldo para cada entidade geográfica. O passo seguinte é atribuir um valor de mercado aos serviços que transferem.
Na última década, muitos investigadores têm trabalhado nesta matéria, mas os números encontrados são bastante elevados e geram muita controvérsia. Por isso, o Ecosaldo vai adotar um custo de oportunidade. Nós conseguimos facilmente, depois de identificarmos os ecossistemas e as suas características funcionais, saber qual o valor ou o custo que está associado a manter ou recuperar aquele ecossistema específico. E sabendo a área para cada entidade geográfica de cada ecossistema, facilmente multiplicamos pelo valor da recuperação ou manutenção, de acordo com as necessidades da área específica para cada entidade geográfica, e sabemos um valor que será necessário ter em conta para, pelo menos, garantir que os serviços ecológicos de grande valor sejam mantidos. Pretende-se que esse custo seja suportado por outras zonas que não tenham um ecosaldo positivo. É mais do que expectável que a cidade de Lisboa venha a contribuir para a manutenção da floresta da Serra da Estrela. Até hoje, poucos ou nenhuns benefícios foram dados a quem garanta a depuração geológica da água que chega à capital, por exemplo. Do ponto de vista orçamental e a nível da distribuição de verbas, dever-se-á ter em consideração o contributo de cada região, de cada município, se quiser descer ao nível dos municípios, para o bem-estar nacional, digamos assim, porque há municípios que contribuem muito, por exemplo, para a produção de energia elétrica, seja hidroelétrica, seja eólica, seja o que for, e que têm também os incómodos de ter que suportar essas grandes infraestruturas e, portanto, isso deverá ser tido em consideração no que recebem essas regiões ou esses municípios do próprio Orçamento de Estado, não é? O mercado interno deverá funcionar com base no princípio do custo de oportunidade. Cada local pagará o suficiente para colmatar a pegada ecológica. Mas o projeto Ecosaldo vai proceder ainda a uma outra investigação pioneira no mundo. Um cientista vai analisar todos os serviços ecológicos dos ecossistemas, como, por exemplo, a reciclagem de minerais, e ver quanto é que desses serviços é benefício local e quanto é que é exportado para as partes comuns globais. Só esses benefícios é que devem entrar para o mercado mundial que o condomínio propõe. Esse conhecimento científico vai representar um marco decisivo para a implementação deste novo modelo socioeconómico.